Oi gente, tudo bem? Essa semana eu falei que seria vídeo do quê? De unboxing. Como vocês devem saber, com certeza devem saber, a gente teve a Prime Day na semana passada e eu aproveitei para comprar algumas coisinhas, alguns livros que eu já queria muito ler. Muitos deles eu já tinha falado aqui no canal. Acho que teve um ou outro que eu ainda não tinha mencionado e algum que ainda nem tava assim na minha wishlist, na verdade, mas acabou que eu acabei vendo sobre esse livro e aproveitei a promoção para comprar. Então, sem mais delongas, eu vou começar a abrir com vocês agora. Tem uma caixa, meio que grandinha até, e um saquinho que veio, eu acho que alguns livros separados. Então, eu vou começar abrindo esse saquinho aqui. Lembrando vocês que todos os livros que eu mostrar aqui eu vou deixar na descrição do vídeo e também vou deixar meu link da Amazon, caso vocês queiram comprar alguma coisa, comprem por favorzinho usando o meu link, que não vai alterar nada no valor da sua compra e vai me ajudar com uma pequena comissão. Preparando o estilete, vendo se o livro não está por aqui para eu não cortar ele, e vamos abrir. Eu nunca uso o estilete do lado certo, é incrível. Certo, tá? A minha dicção agora falhou um pouco, como sempre. Vamos ver. Esse livro eu acho que eu já tinha comentado aqui no canal, que é um livro nacional, que é Porém Bruxa, da Carol Kiovato, acho que é assim que se pronuncia o nome dela. Como vocês já sabem, eu nunca sei direito a sinopse dos livros, né? O que eu sei é que é um livro nacional, que vai se passar na cidade de São Paulo. E acho que vai ser meio que um livro de romance com fantasia, mas eu não tenho muita certeza disso. Mas eu sei que vai ter um romance aqui e que vai falar sobre uma bruxa. Eu já ouvi falar muito bem desse livro e eu fiquei bem animada por ser um livro nacional também. Já fazia muito tempo que eu queria ler ele, muito antes dele de ter ele físico, na verdade, porque eu já tinha ouvido falar sobre ele, mas ele só tinha o e-book. Então, logo quando a Suma lançou ele, eu já coloquei na minha wishlist e olha só que bonita essa... Como que é o nome disso? Folha de guarda? Não lembro bem o nome, eu sou péssima com isso, tá, gente? Tem uma diagramação bem boa, assim, bem espaçada. E eu gosto também da textura dessa folha. E essa autora foi finalista do Prêmio Jabuti. Olha só, eu não sabia disso. Que ela tinha ganhado, quer dizer, ganhado não, que ela tinha sido indicada à premiação. E eu achei muito interessante e logo, logo eu espero ler esse livro. Aí o outro livro que tem aqui também é um livro nacional, que é Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Acho que eu também já tinha comentado que eu queria muito ler esse livro. E eu me lembro da sinopse? Não, né, gente? Eu não me lembro. Eu sei que tem uma novela que foi inspirada nesse livro, que é aquela novela A Senhora do Destino, sabe? Que passou já há muitos anos. Mas eu não sei se a história é realmente muito igual ou se são só alguns elementos ali. Mas eu ouvi falar muito, muito bem desse livro. Eu acho que ele é praticamente um clássico da nossa literatura nacional. Eu não sei quando ele foi escrito. Deixa eu ver. Nossa, que cheiro forte. Cheiro de gráfica, sabe? Ele foi publicado em 1938, então realmente já faz bastante tempo que esse livro foi publicado. Então eu acredito que já dê pra considerar um clássico já, porque provavelmente é um livro atemporal e eu não acho que ele vai ser menos importante daqui a alguns anos. Eu já ouvi dizer que é um livro muito sensível, é um livro muito emocionante e eu fiquei muito curiosa para saber como que é a escrita desse autor. Nunca ouvi uma pessoa falar mal desse livro, uma pessoa sequer falar mal dele. Então é um livro também que eu quero muito ler em breve. E a diagramação dele é ok. Eu achei um pouco apertadinha, mas não é nada assim que vá atrapalhar, acho que na leitura, mas ele tem um cheiro muito forte de gráfica, que já tá até coçando a minha rinite aqui. Agora vamos abrir a caixa. Vamos lá.
Tá, então eu vou começar mostrando 2 livros que eu queria muito ler, que eu acho que na verdade são os livros que eu mais queria ler nesse ano e eu ainda não tinha comprado. Eles estavam um pouquinho caros e agora na Prime Day eles entraram numa promoção, deu um descontinho, que também não foi muito desconto, mas já foi bem menos do que tava. Um desses livros é Pachinko, da Min Jin Lee. Eu acho que é uma mulher que escreveu esse livro pelo nome. E esse livro vai falar sobre como é a questão de racismo, se eu não me engano, na Coreia. Vai falar muito sobre essa questão de imigrantes na Coreia. Se eu não me engano, pessoas do Japão que vão pra Coreia e sofrem algum tipo de racismo. Eu posso estar falando besteira aqui, viu, gente? Mas foi mais ou menos isso que eu ouvi. E há muito tempo, então já não me lembro muito bem como é a sinopse. Mas eu estou muito interessada em ler várias culturas diferentes, principalmente culturas asiáticas. Eu fiquei muito interessada há algum tempo atrás. E agora eu tô lendo A Guerra da Papoula e eu tô gostando bastante. Pachinko também foi um livro que eu ouvi falar muito bem. E ele é um calhamaço e eu não sabia disso. Mas acho que é um livro que tem um peso muito grande, assim, de culturas mesmo, sabe? De questões raciais. São temas muito importantes abordados aqui. Vi muitas pessoas colocando ele como favoritos do ano, acho que no ano passado, ou ano retrasado, ou nos 2 anos, sei lá. E a diagramaçãozinha dele é ok, bem espaçadinha, né? É da Intrínseca. As edições da Intrínseca geralmente são muito boas, pelo menos eu gosto muito das edições deles e gosto muito das traduções também. Aí outro livro que eu já queria muito, 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 muito ler há muito tempo já é Kindred, da Octavia E. Butler. Esse livro vai falar sobre questões raciais também, só que de outra forma, né? Vai falar sobre uma mulher negra que é meio que transportada pro passado, na época da escravidão. E o meu livro veio amassado, olha só que maravilha. Ah, que raiva. Não é grande coisa, mas veio bem amassadinho. Então vai falar sobre essa mulher que, né, que vai ser meio que transportada ali de alguma forma pro passado. E ela vai tentar provar que ela é uma mulher livre e ela vai viver muito nessa sociedade. E se eu não me engano, ela vai ficar indo e voltando. Vai ser mais ou menos nesse fluxo, sabe? Dela ir pro passado, viver lá e acabar voltando. Eu acho que vai ser muito esse choque de realidade. Provavelmente esse livro vai ser um grande tapa na cara, né? Porque ele promete muito também. Vi muita gente falando bem dele. Mas eu também quero ler mais dessa autora. Eu já ouvi falar muito bem dela. Se eu gostar desse livro, eu provavelmente vou querer ler outros dela. O livro por dentro, ele é assim, ó. Tem os desenhos aqui no começo. É um livro simples, tem uma diagramação ok também. É um livro um pouquinho longo também, ele tem umas 400 páginas, mais ou menos. E provavelmente ele vai ser um dos primeiros desses livros que eu vou ler. Teve um livro que eu vi no TikTok que me interessou bastante, que é Talvez a Sua Jornada Agora Seja Só Sobre Você. Eu vi algumas pessoas falando sobre esse livro lá, que ele é meio que um livro... como eu posso dizer? Um livro que te faz enxergar a vida de uma forma diferente, sabe? E ele não é que ele seja um livro de autoajuda, eu acho que não é isso. Mas ele meio que tem um pouco dessa carga, assim, emocional de falar realmente com o leitor, para realmente você prestar atenção na sua vida, sabe? É como se fosse uma autoajuda, mas não é. Ou é, não sei, mas acho que não. É um livro bem curtinho, é difícil de abrir. Eu achei ele muito fofinho também. Não sei se é um livro nacional, porque o nome da autora é Yandê Albuquerque. Parece ser um nome brasileiro, né? É autor, gente, desculpa. Não é autora, é um autor. E sim, ele é um autor nacional. Nossa, acho que eu comprei bastante livro nacional dessa vez, pelo jeito. Parece ser um livro bem fofinho, assim, bem bonitinho. É um livro curtinho, acho que não tem nem 200 páginas e
Acho que ele deve ter um fluxo de leitura bem rápido, pelo jeito, pela forma como ele é escrito aqui. E eu achei bem interessante, então depois que eu ler, eu conto pra vocês sobre o que eu achei. Comprei também Raio de Silêncio, da Alice Oseman, que eu também já queria ler algum livro dessa autora, já faz algum tempo. Porque eu tive uma boa experiência com ela, que foi lendo Heartstopper, né? Que é uma HQzinha. E eu achei muito fofa. Mas eu já tinha ouvido falar muito bem dos livros dela e acredito também que tenha mais profundidade, né, nos livros. Ai, eu me cortei. Ouvi falar que tem mais profundidade, ela fala sobre alguns temas muito importantes, mas assim, acho que de uma... mais assim para um público jovem, para um público mais atual, sabe? Se eu falar que eu sei sobre o que é esse livro, eu tô mentindo. Mas eu sei que fala sobre uma amizade aqui. E é um livrinho bem grandinho também, ele tem mais de 400 páginas. Mas a diagramação dele é bem espaçosa, olha. Então eu acho que ele não deve ser tão longo assim. Não sei se esse livro dela tem relação com algum dos outros. Eu não sei, na verdade, nem se tem uma sequência de livros, porque eu vi que tem mais dois que tem meio que essa pegada assim. Mas não é necessariamente uma série, mas eu acho que talvez eles tenham alguma ligação. Mas enfim, se esse não for o primeiro, eu vou ler ele mesmo, e aí depois eu vejo se eu leio os outros, se eu gostar. Porque esse daqui acho que foi o mais famoso que eu vi dela, o que estourou assim primeiro também. Então provavelmente tenha sido o primeiro a ser publicado. Outro livro que eu queria muito ler é Verity, da Colleen Hoover. Não sei se tá dando pra ver aí direito, porque tá pegando um pouco da luz, né? Eu vou tirar esse plástico. Enfim, eu gosto muito dos livros da Colleen Hoover, apesar de ter algumas problemáticas e ter algumas coisas que eu não concordo. Eu gosto da escrita dela, eu gosto da forma como ela descreve personagens, eu gosto da forma como ela consegue construir a história. Lógico que não são todos os livros dela que são assim, mas mesmo assim eu gosto muito dessa autora. Ela me deixa muito entretida com os livros dela e eu fico assim, realmente parece que o meu foco é terminar o livro. Toda vez que eu leio um livro dela, a minha sensação é essa, sabe? Eu preciso terminar ele. E Verity eu vi que é um dos livros mais pesados dela. Se eu não me engano, ele tem um tema bem pesado aqui de morte e tudo mais. E se eu não me engano, é um livro de suspense. A diagramação dele é normal, do jeito que a galera publica mesmo. Eu particularmente não gosto muito dessas edições dos livros da Colleen, da galera, mas o que importa é o conteúdo, não é verdade? E olha que tem uma classificação de faixa etária aqui, pra maior de 18 anos. Então o bagulho é louco aqui mesmo, hein? O negócio é pesado, porque eu nunca vi nenhum livro da Colleen com essa classificação. E outro autor que eu gostei muito de ter lido e quero ler mais é o Neil Gaiman. Então eu comprei O Livro do Cemitério, que esse livro também já estava na minha wishlist há muito tempo, muito antes de eu ter lido Neil Gaiman. Eu li Coraline, se eu não me engano, no mês retrasado, e eu gostei bastante. Eu já conhecia a história, né, por causa do filme, e eu achei que um complementa muito bem o outro. Mas eu gostei muito da escrita do Neil Gaiman. Eu gosto muito da forma como ele prende realmente a gente, e ele tem uma forma de deixar um suspense, assim, sabe? Um clima de tensão, que eu fiquei tipo, não, eu tenho que ler mais livros desse homem pra ver se é isso mesmo. Eu comprei O Livro do Cemitério, que parece ser meio que um livro infanto-juvenil também. Ele deve ser mais ou menos o mesmo tipo de Coraline, assim, é meio sombrio, mas também voltado mais para um público infantil mesmo. E ele tem algumas ilustrações aqui que são bem bonitinhas, olha só. Não é tão ilustrado quanto Coraline, mas também tem bastante ilustrações e são bem bonitas, eu gostei. E a diagramação também é bem ok. Eu gosto também muito das edições da Rocco. E eu não sei o que eu vou fazer pra ler esse tanto de livro, que agora eu não tô conseguindo dar conta de nada, mas eu vou tentar. Outro livro que eu já tinha falado aqui é Kim Jong, eu acho que é assim que se fala, nascida em 1982, que vai falar sobre uma mulher, se eu não me engano,
também é um livro sobre uma mulher coreana, mas eu não tenho muita certeza. Mas é também sobre essa cultura asiática, sabe? Como eu disse, eu tô bem interessada em ler livros que tenham mais dessa realidade mesmo, que é mais que é um pouco diferente da nossa, né, digamos assim. Eu gosto de saber sobre culturas de outros países, sempre foi uma coisa que me interessou muito. Aí, ultimamente, o que tem despertado a minha curiosidade são culturas asiáticas. E aqui vai falar sobre a realidade das mulheres na Coreia em 1982. Então, a gente sabe que machismo existe em todo lugar, né? E é uma coisa assim que é muito difícil de ser extinta. Eu acho que talvez isso nunca seja. E a gente tem muito nos dias de hoje, mas há alguns anos atrás, com certeza, a gente tinha muito mais. E na Coreia, eu acho que a situação é um pouco pior do que aqui do Brasil. Eu não sei muito, não tenho muito conhecimento sobre como é a cultura deles lá, por isso que eu tô querendo ler. E também não sei como era, né, nas outras décadas. Mas o livro é sobre isso, vai retratar como é o machismo na sociedade em 1982 na Coreia. Por último, o último livro que eu comprei é Quando Te Vejo, que eu já falei dele aqui também. E eu não me lembro nada sobre o que ele fala, porque assim, geralmente eu não lembro as sinopses dos livros que me interessam, sabe? Quando eu escuto falar sobre algum livro que me interessa, eu já coloco ele na minha wishlist e eu simplesmente deleto da minha mente. Mas eu confio muito que quando eu coloquei ele na minha wishlist, eu tinha certeza que eu ia gostar do livro, então quase sempre eu gosto muito dos livros que eu coloco lá e que eu compro, e quase sempre é o favorito também. O que eu me lembro é que ele vai falar sobre viagem no tempo. Se eu não me engano, vai ser um cara que vai viajar no tempo. E aí provavelmente vai ter alguma lição de moral desse tipo, sabe? De que não adianta voltar no tempo, que as coisas têm que ser do jeito que elas são e nananá. Eu acho que vai ter meio que uma moralzinha da história desse tipo. Mas eu já vi muita gente falando que chorou muito com esse livro, e chorar é comigo mesmo. Eu amo chorar lendo livro, porque se eu choro, assim, não é que é difícil de eu chorar, não é. Mas assim, se eu choro é porque realmente o livro me toca muito, sabe? Então eu sou uma pessoa meio sensível mesmo, tanto com livros quanto com filmes. Tem uma diagramaçãozinha ok, porém a letra é um pouquinho pequena, eu achei. Achei que devia ser um pouquinho maior, mas eu acho que eu não vou ter dificuldade nenhuma, não. Então é isso, gente. Esses foram os livros que eu comprei na Prime Day desse ano. Eu fiquei muito feliz de poder comprar esses livros agora, porque na Book Friday eu não consegui comprar nenhum. Eu não tava esperando que a Book Friday fosse em maio. Eu tava esperando que fosse mais ou menos agora em agosto. Mas que bom que teve a Prime Day e eu consegui comprar esses livros. E eu acho que agora eu vou ter muito tempo pra ler, porque agora, como eu já disse, tá um pouco difícil de ler, né? Tá um pouco difícil de eu conseguir focar e manter uma rotina. Mas eu juro que eu vou tentar o máximo que eu puder. E eu também quero muito, né? Quero muito ler esses livros. Ainda tem muitos livros na minha estante que eu quero ler e eu ainda não li. Muito obrigada por vocês terem assistido esse vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito dos livros que eu comprei. E gostei muito de poder estar aqui falando com vocês de novo e gravando mais vídeos. Não esquece de se inscrever no canal se não for inscrito. Deixa seu curtir, deixa um comentário aí, fala pra mim quais foram os livros que vocês compraram, se vocês compraram alguns, se vocês se interessaram por esses, se vocês já leram, o que vocês acharam. E um beijo e até o próximo vídeo.